Tudo bem? Que bom que você está comigo novamente. Nesse encontro, vamos conversar sobre princípios do direito administrativo. Os princípios são as proposições básicas, fundamentais e típicas que estabelecem as condições e orientam o legislador na formação das normas de direito administrativo. E, nos casos concretos, os princípios orientam a elaboração da jurisprudência e, principalmente, a condução e a execução da administração pública. Assim, temos que esses princípios são do direito administrativo e também da administração pública, porque a administração pública está contida no direito administrativo. Por isso, uns editais pedem princípios do direito administrativo e outros pedem princípios da administração pública. Mas, no fim, o que se quer são os princípios que nós vamos estudar agora. Na condução e execução da administração pública, é interessante acrescentar que não existe um princípio mais importante que o outro. Não existe hierarquia entre os princípios. Todos possuem a mesma importância para o direito e todos têm que ser observados. Existem os princípios constitucionais, que estão positivados no artigo 37, caput, da nossa Constituição Federal, que são os princípios explícitos. E nas provas vão te cobrar como princípios constitucionais, ou princípios básicos, ou fundamentais. Então, nas questões das provas, vai aparecer assim. Os princípios infraconstitucionais que estão previstos em outras legislações esparsas e específicas são princípios implícitos. Você vai encontrar esses princípios na Lei do Processo Administrativo Federal, na Lei das Licitações Públicas, na Lei da Improbidade Administrativa e em outras. Bem, nós vamos dividir o estudo dos princípios em dois blocos. Nesta aula, nós vamos ver os princípios constitucionais e também os dois princípios que são basilares do direito administrativo. Existem dois princípios basilares e que orientam o estudo do direito administrativo. Podemos afirmar que esses princípios são cláusulas pétreas do direito administrativo. São eles a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público coloca o particular em situação de desigualdade com o poder público. Isto porque o ato administrativo tem sempre como finalidade atender o interesse da coletividade. E, havendo conflito entre o interesse público e o privado, prevalece o interesse público. Lógico que, respeitado os direitos e garantias expressos na lei. A administração pública, no exercício de suas prerrogativas, impõe atos aos cidadãos de forma imperativa e exige o seu cumprimento, inclusive com a previsão de sanções aos que não acatarem. Tudo isso buscando o interesse maior, que é o interesse coletivo. Por exemplo, quando a administração pública faz a desapropriação de um bem imóvel de propriedade de um cidadão para a construção de uma obra pública. O interesse da administração se impõe ao do cidadão e este tem que acatar. A lei confere à administração essa prerrogativa de interferir na propriedade privada, a fim de se obter um benefício para a coletividade. Ao particular, cidadão,
resta a devida indenização por parte do poder público. O outro princípio basilar é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Conforme o princípio da indisponibilidade, os bens e interesses públicos não se encontram à livre disposição de quem quer que seja. A administração pública, bem como seus agentes, não podem dispor dos bens e interesses públicos porque, em verdade, estes pertencem à coletividade, pertencem ao povo. A administração pública não é a dona da coisa pública, e sim mera gestora de bens e interesses públicos. É proibido ao administrador a realização de qualquer ato que implique na renúncia a direitos do poder público ou que injustificadamente onere a sociedade. O administrador público tem não só o poder, mas também o dever de praticar o ato. Ao deixar de praticar um ato administrativo previsto em lei, o agente público responderá por omissão. A administração deve sempre atender ao estabelecido em lei, que é o único instrumento habilitado a determinar o que é interesse público. Certo? Então, a administração trabalha em prol do interesse público. O interesse público está descrito na lei. Deste princípio basilar, indisponibilidade do interesse público, derivam outros princípios expressos e que orientam a atividade da administração, como os da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Todos decorrem do princípio da indisponibilidade do interesse público. E pegando esse gancho, vamos entrar no estudo dos princípios constitucionais da administração pública. Conforme a nossa Constituição Federal, em seu artigo 37, caput, a administração pública, direta e indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse aí é o famoso LIMP. LIMP é uma palavra padrão que a gente usa para lembrar, memorizar os 5 princípios fundamentais que estão explícitos na nossa Constituição. Então, LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Você não pode esquecer. Apesar de estarem numa sequência, o artigo 37 não faz uma correlação de superioridade ou inferioridade entre esses princípios. Logo, todos devem ser aplicados, sempre e em todos os atos. Esses princípios são básicos e fundamentais. Vamos estudar o princípio da legalidade. O princípio da legalidade para a administração pública decorre da obediência estrita à lei. Assim, todos os atos da administração pública devem estar de acordo com a lei, não podendo contrariar nem tratar de tema não previsto em lei. O administrador público, em sua atividade, está sujeito aos mandamentos da lei e aos interesses públicos. O ato administrativo praticado pelo agente público sem observância da legalidade torna o ato nulo de pleno direito, porque o vício da ilegalidade contaminou a sua estrutura. Outra observação que a gente faz é que o conjunto de normas vigentes no Brasil obedece a uma escala hierárquica.
Isso você sabe. Neste aspecto, as normas baixadas por escalões de hierarquia inferior somente são válidas se tiverem de acordo com as normas dos órgãos que eles são superiores. E para o cidadão, ele representa uma garantia contra as excessivas restrições à sua liberdade. Porque, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Por isso, a administração pública só pode impor ao cidadão o que a lei autoriza. Concluo então observando que, diferentemente do cidadão, que pode fazer tudo que a lei não proíba, pelo princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. O próximo princípio é o princípio da impessoalidade. A gente pode estudar o princípio da impessoalidade por duas perspectivas. Na primeira perspectiva, o princípio da impessoalidade tem um significado de isonomia e de finalidade. Vamos analisar. Pelo princípio da impessoalidade, a atividade administrativa tem que ter seu fim voltado para o atendimento dos interesses coletivos e exige que os atos sejam praticados sempre de acordo com a finalidade que a norma legal indicar. Significa que o administrador público tem que agir com imparcialidade e isonomia, pois a sua função é a execução da lei. O administrador tem sempre que satisfazer os interesses coletivos, mesmo em prejuízo ou benefício de interesses privados. Assim, não pode a atuação administrativa agir com o objetivo de apenas beneficiar ou prejudicar especificamente um indivíduo ou um grupo dele. Para exemplificar, podemos citar que a exigência de concurso público para provimento de cargos efetivos na administração pública federal, estadual e municipal tem o seu fundamento doutrinário baseado no princípio da impessoalidade. Pela segunda perspectiva que podemos ver o princípio da impessoalidade, a figura do administrador não se confunde com a pessoa física que exerce a função. Diferente da pessoa física, o agente público não tem vontade própria. Ele age com base na lei. Tá? Por esse motivo, os atos públicos não podem conter marca pessoal do administrador, pois os atos do administrador não são necessariamente destes, e sim da administração, devendo todas as realizações serem atribuídas ao ente estatal que o promove. Então, quem faz os atos é a União, é o Estado, é o município, é o Distrito Federal. Não é o fulano, não é o cicrano, o agente político ou o agente da administração. Neste contexto, a nossa Constituição Federal, em seu artigo 37, proíbe a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Ao administrador público é proibido praticar atos no interesse próprio ou de terceiros. Assim, não pode ele atender às suas vontades pessoais ou praticar favoritismos em qualquer situação. Note que esse princípio da impessoalidade tem ligação direta com o princípio da legalidade. Veja, a atividade administrativa tem que ter o seu fim voltado para o atendimento dos interesses coletivos. Isso é impessoalidade. E exige que os atos sejam praticados
sempre de acordo com a finalidade que a norma legal indicar, legalidade. Outro princípio que a Constituição Federal traz explicitamente é o princípio da moralidade. O princípio da moralidade está diretamente relacionado com os costumes ou a praxe administrativa que são adotados pela administração pública. Para se elaborar um conceito de moralidade do ponto de vista jurídico, há que se considerar elementos que podem se modificar conforme a sociedade, o local e a época em que é formulado. Assim, a legislação administrativa não traz em seu corpo o conceito de moralidade. No entanto, a Lei nº 8.429, de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, relaciona atos considerados como sendo de improbidade administrativa. E, nesse sentido, cabe destacar que o ato de improbidade administrativa é considerado por uma grande parte da doutrina, como sendo uma forma qualificada de imoralidade administrativa. A função pública impõe ao agente público e à própria administração, além da obediência à lei, um comportamento ético, honesto e pautado na boa-fé. Ainda que a conduta do administrador público esteja orientada por algum dispositivo legal, sempre devem ser observados os princípios das normas morais. Isto porque, mesmo sendo considerado legal, o ato imoral será considerado inconstitucional. A moralidade é pressuposto de validade de qualquer ato da administração pública. Assim, não basta a simples previsão legal que autorize o agir da administração pública. É necessário que, além de legal, o ato administrativo também seja aceitável do ponto de vista ético e moral. Veja bem, o ato administrativo e moral segue todas as formalidades que a lei determina, mas os fins visados pelo ato ou os motivos determinantes dele são contrários à moralidade pública. Um exemplo, a nomeação de um parente ou mesmo um amigo para um cargo de confiança em comissão. Considere ainda que o nomeado não possui as qualificações e os conhecimentos técnicos necessários para o exercício da função, mas a nomeação é conveniente para quem nomeia, isso por alguma razão ou interesse pessoal. Esse ato será considerado perfeitamente legal, basta que tenha seguido todas as formalidades previstas na lei. Entretanto, embora legal, esse mesmo ato é absolutamente imoral, pois é fruto de um comportamento que não foi pautado na ética e na boa-fé. No contexto desse estudo, observamos que o princípio da moralidade também deve ser respeitado pelos particulares que se relacionam com a administração pública. Um exemplo de ofensa ao princípio da moralidade por particulares é a formação de conluios entre licitantes quando participam de licitações. Tudo bem até aqui? Então, vamos passar ao princípio da publicidade. O princípio da publicidade nada mais é que a exigência de ampla divulgação oficial dos atos praticados pela administração pública.
é o princípio que obriga a administração a divulgar seus atos para garantir a transparência da administração, dando conhecimento a todos e produzindo seus efeitos jurídicos. A administração pública tem o dever de transparência e seus atos devem ser levados ao conhecimento da população para, primeiro, conferir eficácia para os atos da administração. Neste sentido, o ato somente torna-se obrigatório para seus destinatários quando for publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Município. Nos municípios que não tiverem diário oficial, os atos devem ser publicados em jornais de grande circulação naquela área. A outra finalidade da publicação dos atos é possibilitar o controle do ato pela população e por outros órgãos públicos. Agora, é importante você também saber que em situações nas quais a publicidade possa acarretar lesão a outro direito protegido constitucionalmente, é válido e legal o sigilo da administração pública. Nesse sentido, nem todos os atos administrativos precisam ser publicados para serem válidos. Existem exceções onde esta publicidade será dispensada, como nos casos de assuntos de segurança nacional, nas investigações policiais e nos assuntos de interesse superior da administração pública, cujo processo deve ser declarado previamente sigiloso. A Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, em seu artigo 23, relaciona genericamente situações passíveis de sigilo. Outras normas específicas também trazem situação em que se deve operar o sigilo. Por exemplo, na Lei de Licitações, a apresentação de propostas tem caráter sigiloso. Bem, o princípio da eficiência. O princípio da eficiência não constava no texto original da Constituição Federal de 88. Ele foi acrescentado à Constituição através da Emenda Constitucional número 19 de 1998. Essa emenda tratou da reforma administrativa do Estado, que é uma reforma inspirada no modelo da administração pública gerencial. No contexto do princípio da eficiência, a administração pública deve ser eficiente, visando sempre o equilíbrio das contas e das despesas públicas, controlando a captação de recursos e seu uso e visando obter sempre um melhor resultado para atender às necessidades da sociedade. Identifica-se neste princípio 3 ideias: prestabilidade, presteza e economicidade. A prestação de serviços ao cidadão deve ser útil e satisfativa, isso é prestabilidade. O atendimento deve ser rápido, isso é presteza, e de forma menos onerosa possível aos cofres públicos, isso é economicidade. Ao se empregar este princípio, busca-se que a atuação da administração pública seja a melhor possível, com menos custo para o Estado e mais benefícios para o cidadão. E nesta linha de pensamento, ao mesmo tempo em que o administrador ou agente público deve economizar, ele deve dedicar-se a trabalhar da melhor forma a fim de obter os melhores resultados. Este princípio da eficiência nas relações funcionais internas impõe que os agentes que exercem posições de chefia estabeleçam programas de qualidade de gestão, definindo
metas e resultados, com critérios objetivos para cobrar de seus subordinados excelência no desempenho da função. Como instrumento do princípio da eficiência, foram implantadas no Brasil, no âmbito interno da administração pública federal, as avaliações periódicas de desempenho do servidor e o contrato de gestão. A avaliação periódica de desempenho tem como objetivo avaliar periodicamente, por critérios técnicos e objetivos, as condições de aptidão, a capacidade funcional e a qualidade dos serviços que o servidor realiza. Já o contrato de gestão é um instrumento que permite que o poder público, visando melhores resultados, contrate com órgãos da administração direta, indireta e também com organizações sociais, fixando-lhes meta de desempenho na consecução de seus objetivos e, em contrapartida, a administração lhes amplie a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, ou lhes preste variado auxílios. Bem, esses foram os princípios constitucionais da administração pública, os princípios básicos, fundamentais ou explícitos da nossa Constituição Federal. Atenção, eu deixo a seguinte observação. É muito importante que nas provas você preste bem atenção ao enunciado das questões, pois o examinador exige o seu conhecimento sobre esse detalhe, saber separar os princípios constitucionais dos demais princípios. E esses princípios infraconstitucionais a gente vai estudar em um outro momento, no segundo bloco desta aula. Olha, o texto básico desta aula você pode ver no nosso blog. O link está aí na descrição. Dá uma passada lá. Um abraço e até mais.